Já. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Mais um momento de estudo. Então, antes da gente começar, vamos se harmonizar, vamos entrar na vibe aqui do estudo, a gente se concentrar e para esquecer um pouquinho da vida, dos problemas do corre-corre. Vamos fazer uma leitura e uma prece para a gente se harmonizar. Queridos amigos, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, paz de Cristo. Que a gente possa pensar em Jesus, elevar nossos pensamentos a Deus e reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus e sob a proteção de Deus, iniciamos esse estudo com o coração cheio de gratidão. Que as bênçãos de tua luz divina envolvam a todos os aqui presentes, envolva Daniel, que irá facilitar o estudo, para que todos nós possamos compreender as lições que nos serão apresentadas. Pedimos as bênçãos a todos que não puderam estar aqui presentes, que eles recebam o nosso carinho. Pedimos também a luz a todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos menores, espiritualidade amiga, os nossos mentores que nos assistem nessa jornada de aprendizado, que nos trazem clareza em nossos pensamentos e serenidade nos nossos corações, que possamos absorver os ensinamentos com humildade, que a gente possa aplicar em nossas vidas os princípios do amor, da caridade, do perdão. Rogamos, Senhor, que a tua paz reine entre nós, afastando tudo e qualquer influência negativa, e que juntos possamos crescer em espírito, nos fortalecendo na fé, nos laços de amizade que nos une, nos laços fraternos. Rogamos ainda todos aqueles irmãos necessitados, situação de vulnerabilidade, situação de saúde, em situação de um abraço, em situação de certezas, de desespero, que tentem contra a própria vida, que eles possam receber o amor de Deus. Permita-nos, Mestre amado, que esse estudo seja um momento de edificação, trazendo-nos mais perto da compreensão da tua vontade e do propósito maior de nossas existências. E que a luz desse estudo possa
alcançar a todos os irmãos que necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, como mensagem para meditarmos um pouquinho e posteriormente vou disponibilizar no grupo, trouxe para nós uma mensagem intitulada A Terra. Essa mensagem ela está no livro Vozes do Grande Além. Encontrávamos a nossa reunião da noite de dia 2 de fevereiro de 1956, quando nosso amigo espiritual José Xavier, ocupando o canal psicofônico, falou-nos fraternal. Entre as sociedades mais avançadas dos tempos modernos, é hábito consagrar determinados dias do ano a personalidades e instituições que enriquecem a vida. Temos, por exemplo, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Professores, o Dia do Trabalho, o Dia do Comércio. Apreciando essas homenagens justas, por que não estabelecermos o Dia da Terra, em que todos os espíritos encarnados dediquem algum tempo a proteger um manancial, a plantar uma árvore benfeitora, a socorrer um jardim, a reparar uma estrada ou a curar uma chaga de erosão na gleba produtiva? Assim, o entende o nosso companheiro Amaral Ornelas, que nos pede alguns instantes de silêncio para trazer ao nosso grupo o seu pensamento de amor à nossa grande escola, a nossa terra-mãe. Então, agora a seguir, vem a comunicação do Amaral. Diz ele: consagremos assim alguns minutos à quietude mental e à oração, de modo a cooperar com o nosso amigo presente. Com efeito, dai a momentos o grande poeta desencarnado, utilizando-se do médio, pronunciou o belo soneto que vamos ler. Agradece cantando a terra que te abriga. Ela é o seio de amor que te acolheu criança, o berço que te trouxe a primeira esperança, o campo, o monte, o vale, o solo e a fonte amiga. Do seu colo desponta a generosa espiga, que te farta o celheiro e te rege a abstração. Dela surge, divino, o lar que te descansa, a mente atribulada entre o sonho e a fadiga. Louva-lhe a própria dor amarga, escuta e vasta, e a exaltar-lhe o grilhão que te encadeia e arrasta, constringindo-te o peito atormentado e aflito. Bendizei-lhe as lições na carne humilde e santa. A terra é a grande mãe que te ampara e levanta, das trevas abismais para os sóis do infinito. Amaral Ornelas. Bom, só queria acrescentar que esse livro, ele foi publicado, o livro Vozes do Grande Além, ele foi publicado em 1957. Daí a espiritualidade nos trazendo a proposta de que deveríamos ter o dia dedicado à terra, né, ao cuidado do meio ambiente. E somente no ano de 1970 foi de fato instituído a data, né? Que hoje comemoramos em 22 de abril, o Dia da Terra. É uma data importantíssima por tudo que vivemos assistindo, presenciando e mesmo vivenciando em relação ao nosso descaso, né? A nossa pouca ação em relação ao meio ambiente. Então, 13 anos antes dessa data, a espiritualidade já sinalizava o quão importante poderia ser, né? Um passo inicial nesse sentido. É isso, seguimos com o nosso estudo. Daniel? Obrigado, Graça. Obrigado, Silvia, pela introdução.
Então, pessoal, a gente vai seguir aqui com o nosso capítulo 11, tá? Do livro O Céu e o Inferno. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. E como a gente parou no capítulo, no encontro passado, já faltando um pouquinho, vou fazer só um apanhado aqui rapidinho para a gente repassar, né? Então, a intenção do Kardec nesse capítulo foi fazer uma comparação, né, da teoria que comporta os demônios, a existência de demônios, com o que ensina a doutrina espírita, né? Então, ah, ele levanta as bases da doutrina, que, como a gente conversou da outra vez, nunca é demais a gente levantar para que a gente não esqueça que vai existir gente eh, que tenta subverter para ganho próprio, tá? Que tenta manipular os conhecimentos da doutrina, tenta manipular a opinião alheia, e a gente tem que estar alerta com isso, tá? Ah, faz parte. E hoje o perigo que está é justamente nas redes sociais, né? A gente tem que ter bastante atenção, conhecimento da doutrina espírita, para poder, da base, né? Das obras básicas, que é de onde tudo parte, para que a gente possa ter capacidade de criticar. Então, a segunda crença tem a crença nos demônios, né? Os anjos guardiães, que são de terceira ordem, eles decaíram por inveja e ciúme da divindade. E aí, nesse degredo, eles passaram a desejar o mal indefinidamente, que esse é o principal problema dessa teoria, né? É daí que parte todas as inconsistências, porque eles jamais se corrigiram, Deus não fez nada para corrigir, nem os outros anjos, eles simplesmente ficaram assistindo criações especiais, feitas com toda a perfeição, conhecedores de tudo que há, se tornando eternamente maus. E, é, como é que a gente pode dizer, dedicados, né, de forma ferrenha a desviar nós que somos ignorantes, que vivemos na Terra, somos fracos e ignorantes, a nos perder. E, claro, não nos perder de modo eterno, irreparável, né? Então essa doutrina acaba ficando muito, esse dogma acaba ficando muito fraco se a gente prestar atenção e à luz da lógica, né? Se a gente fizer os raciocínios mais profundos. Um espírito, o que o espiritismo diz sobre evocações? Essa parte é bastante importante, é bom a gente dar uma revisadinha. Que um espírito só atende a quem lhe é moralmente superior e deseja seu bem, tá? Então, a hierarquia de um espírito sobre outro só acontece através da superioridade moral e o desejo do bem é para conquistar vamos dizer assim, a autorização do mais alto de todos, né, de Deus. Porque sem a autorização dele, a evocação não acontece, a manifestação não acontece. Então a gente tem que manter a sintonia com os superiores, tá? Seriedade e recolhimento. Logo, se a gente precisa vamos dizer assim, dessas ferramentas, né? Sintonia, seriedade e recolhimento, o local, se a gente ir aonde o espírito diz que é para a gente ir, principalmente quando é um local estranho, local ermo, que oferece algum risco para a gente, ou algum tipo de inconveniente, já é de se suspeitar, tá? Porque aí às vezes o espírito que está se manifestando vem colocar condições para que ele atenda à evocação. E muitas vezes isso pode ser considerado um sinal de ah, fanfarronice, né? De leviandade do espírito. Não existe fórmula sacramental, tá? O que existe é a realização
da evocação em nome de Deus. Então não tem eh, uma pessoa privilegiada, um jeito de se vestir, uma toalha certa sobre a mesa, nada disso. Não se atende a locais e horários inconvenientes determinados por espíritos. O local o horário e o local mais apropriados são os que favorecem a calma, a concentração e o recolhimento, que é disso que a gente precisa, tá? Ah, estes princípios preservam, e se a gente pensar bem, né, são justamente esses aspectos aí que são os mais difíceis, porque a gente tem que mudar, porque a gente tem que parar de pensar nas nossas vaidades, nas nossas ocupações mundanas, no corre-corre do dia a dia, as preocupações com dinheiro. A gente tem que se controlar emocionalmente, a gente tem que se esforçar para se concentrar, a gente tem que ter uma vivência que conquiste, né, a atenção dos nossos superiores, que eles desejem que essas evocações funcionem, que elas aconteçam. É, então, enfim, tudo parte da gente, tá dentro da gente. Que geralmente, quando a gente vai seguir fórmulas ou indicações levianas de outras pessoas, vai estar tudo fora da gente. É sempre fórmula, alguma coisa que a gente faz ou depende do outro, né? Geralmente com aquele sustentando aquele princípio da heteronomia, tá? Em vez da autonomia. A revelação do futuro, os princípios preservam o esclarecimento dos interessados e educam os médiuns. Muito importante isso aí, a gente fazer tudo de forma organizada, calma, que é para quem é interessado entenda o que está acontecendo, né? Que ele tenha clareza. E isso também vai educar os médios, que eles precisam, além de todas essas qualidades, eles precisam de um autocontrole, de muito discernimento e de reduzir a vaidade, né, o quanto possam. A revelação do futuro é pontual e tem finalidade útil, promovendo ações que não ocorreriam sem aquele conhecimento. Isso é uma coisa um pouquinho complicada, tá? Então, quando ocorre revelações de futuro, assim como todos os outros fenômenos, ele tem que ter uma finalidade útil. E não é para que esse futuro, aquele fato antecipado, seja evitado. Geralmente não vai conseguir evitar. O que vai acontecer é que essa revelação vai promover ações nossas, que se a gente não soubesse do futuro, a gente não faria. Tá? Então essa é a finalidade de uma profecia, de uma antecipação do futuro, é, de uma previsão, tá? Então é tudo isso que vai trazer para a gente a finalidade útil. Não se presta confiança a toda comunicação, antes são examinadas com zelo. Então, o espírita que pega toda e qualquer comunicação e já toma por regra e já vai ah, exaltando a comunicação, está no caminho errado, porque o que Kardec sempre reforça em todas as obras é o exame com zelo, é ter dúvidas, é a gente não ter receio de questionar. E se o espírito se magoa, se ele se sente insultado pelo exame, é porque ele está escondendo algo, é porque ele não entende o que está sendo feito ali, né? Qual é o trabalho. A ciência não é objeto de revelação, ainda que possa ser intuída, então os nossos superiores, os nossos espíritos superiores, nossos mentores, eles trabalham conosco no nosso trabalho, mas dando intuição, dando ideias, incentivando algo que vai nos levar a algum resultado no nosso trabalho no mundo, inclusive no desenvolvimento de ciências. Mas ocorrer revelação nas evocações espíritas, isso não acontece. Os espíritos superiores não vão dar o aval para isso acontecer, tá? Os fluidos são elementos naturais e não os recursos para prodígios e milagres. Tudo isso de fluido que a gente estuda aqui na doutrina espírita não é para que a gente faça coisas maravilhosas e deixe os outros de boca aberta, não. Eles são elementos naturais, tá? Tá na natureza, tá no universo, está em nós.
e seguem regras universais que a gente vai posteriormente aí começar a desvendar através da ciência. Então a gente passou por alguns pontos de fragilidade dos dogmas, né, sobre demônios, como esses dogmas são, vamos dizer assim, insustentáveis, né, quando são examinados com lógica. Se a gente se submete por medo, ele consegue se manter, mas está fadado a ruir, porque um dia a pessoa vai fazer perguntas. E aí que começa o problema para esses dogmas. Se as comunicações fossem proibidas, que é um grande problema, né, para os religiosos, para muitos cristãos, eh, a gente tem que lembrar dessa passagem de Mateus. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Então, quando Jesus ensinou isso, ele estava comparando Deus com um pai, né? Que se o filho vier disser, pai, eu tô com sede, ele dá vinagre pro filho, como é que pode? Que pai é esse, né? Então, se nós que somos ignorantes, que temos maldade no coração, como é que se a gente não faz isso, imagina Deus, né? Tem um amor que para nós é incompreensível, né? Uma capacidade de amar que é inalcançável. Então, não faz sentido. É, porque se a gente, como o dogma proíbe eh, as evocações, e se a gente fizer e ela acontecer, é um demônio, é que Deus autorizou que fosse um demônio, né? Então a gente pedindo o contato com alguém amado, ou com um anjo, com um anjo guardião, e quem vem é um demônio, como é que Deus permite uma coisa dessa, né? E ele vem para nos tentar e nos condenar eternamente. Então, se Deus assiste tudo isso sem fazer nada e simplesmente deixa a gente perder nossas almas, indo para o inferno eternamente, isso não seria a imagem do rico egoísta que, tendo tudo em profusão, permite impiedosamente que o pobre morra de fome à sua porta? Então, como é que a gente pode associar Deus com a imagem desse rico egoísta, né? Que está lá sentado no trono, cercado de ouro, cercado de anjos, todo mundo cheio de conhecimento e assistindo os ignorantes indo para o inferno e sendo atormentado pela eternidade. É uma imagem é, bem doentia, né? Eu acredito que a gente parou daqui, né? Isso, foi o slide 7, né? Então, as penas eternas e a crença nos demônios põe o Criador no mesmo rol do opulento que contempla impassiva a miséria e a dor alheios. Demônios que violam leis divinas, inferno, Deus irado e impiedoso, castigos perpétuos. Qualquer religião que faça disto sua base está condenada a ruir, né? Então, porque ela não vai se sustentar diante da lógica. O problema todo começa quando o fiel começa a fazer pergunta. Aí, pronto. É, começa a pessoa a destilar medo, a querer incutir mais receios, dúvidas, respostas nebulosas, para ver se a pessoa para de perguntar. Mas é do gênio humano, é um ímpeto nosso, a gente quer aprender, a gente quer saber mais. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Está lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Então, como é que a gente pode achar que Deus, que criou todos nós, tá? Do mais ignorante ao mais sábio, do mais bondoso ao mais maldoso, vai desejar a morte do ímpio? Ele quer salvar antes todos quanto ele possa. Ele vai salvar todos, ele não deixa ninguém se perder. Se ele ama os filhos, não importa quantos erros ele fez, o filho cometeu, ele vai dar um jeito. E a gente vai ver aí o asterisco azul no final da tela. A parábola do filho pródigo é a lição que invalida a doutrina das penas eternas e, portanto, também do mal eterno.
Não sendo eterno, o mal é temporário, uma ausência da força universal que chamamos de bem. É, então, não sei se, né, se o pessoal já parou para pensar no significado mais profundo da parábola do filho pródigo, é que ela vai invalidar a doutrina das penas eternas. Deus não deixa nenhuma alma se perder. Por mais que tenha ido longe, se perdendo e tendo sido irresponsável, quando desejar voltar, Deus recebe de braços abertos e dá um lugar para trabalhar. E sempre vai receber de volta, não vai deixar os filhos, né, ficarem no mal eterno. Então isso aí, essa parábola foi Deus ilustrando, Jesus ilustrando para a gente que o mal não é eterno, que a ignorância não é eterna, né? Antes, tudo isso é temporário. As comunicações proporcionadas pelos estudos espíritas regeneraram pessoas que eram consideradas perdidas. E se essas são obras diabólicas, o diabo prestou um grande serviço ao Criador, que envia todos os esforços para preservar o livre-arbítrio e oferecer meios de salvação àqueles que não receberam a mensagem do Messias ou que a receberam de forma deturpada. Então, são muitas situações no mundo, né? Tem irmãos nossos em todos os cenários, desde aqueles que não tiveram acesso à mensagem do Messias, como também que receberam desde o berço essas mensagens de forma deturpada, que foram levados a, a, a agir de forma diversa do que Jesus ensinou. Ah, e aí, se as comunicações espíritas regeneraram pessoas, que a gente vê isso acontecer na doutrina, é uma coisa assim que a gente pode dizer até que é corriqueira. Muita gente que vai para que, que ah, simpatiza com a doutrina e procura estudar e compreender, ela se melhora. Né? Os hábitos, os maus hábitos vão ficando no passado. É um caminho natural. Aí, se a comunicação espírita é uma coisa diabólica, o diabo está prestando serviço para Deus, está ajudando aí a salvar almas, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Lá em Mateus capítulo 7. Então, né, ou a árvore é boa, ou a árvore é má. Se ela é boa, ela dá bons frutos. Se ela é má, dá maus frutos. É o que é a comparação que a gente tem aí, né? Dos fatos, com bons resultados, e daquilo que a gente acusa e que use dogmas para justificar o injustificável, o inexplicável. A verdade. Jesus veio ao mundo solitário e frágil para transmitir uma mensagem que venceu o controle e a cobiça dos fariseus. Ele atuou numa esfera diminuta para alcançar maiores distâncias no decorrer dos tempos. Para a gente reduzir, né, a complexidade imensa da missão de Jesus na Terra, então ele veio ao mundo bem solitário e frágil, seja só com o corpo humano, em situação de pobreza, sem nenhum privilégio social, político, nem nada. Ah, ele veio transmitir uma mensagem revolucionária que ameaçava as estruturas de poder, e ele atuou numa esfera bem pequena. Ele tinha ali os apóstolos, né, os mais próximos, e, e era ali no contato pessoa a pessoa na rua, juntava um punhado maior ou menor de pessoas por aqui e ali. Com o passar do tempo, essa multidão foi aumentando, mas jamais ele conseguiu alcançar dimensões nacionais ou continentais, né? Porque, no final das contas, o que ele tinha era a figura de uma pessoa, de um ser humano, limitado pelo corpo físico. E ele tinha que lançar uma mensagem que vencesse, né, os séculos, que, que fosse apresentar resultado no decorrer dos tempos. É uma coisa extremamente complexa para a gente
entender todas as consequências, todo o planejamento. Mas o Espiritismo é a voz de uma multidão incontável de encarnados e desencarnados, relembrando e testemunhando o que se perdeu na doutrina cristã original e acertando o passo com o nível intelectual da humanidade após 20 séculos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem comentários. Alguém com a mão levantada? Pessoal, lá no início eu falei brincando, tá? Quando a Aninha falou disso. É, quando a gente está projetando tela, a gente não vê aqui se alguém levantou a mão, se comentou, tá? Então vocês fiquem à vontade para falar. Então o espiritismo ele tem essa característica única de ser a voz de uma multidão incontável de encarnados e desencarnados, de espíritos, né? Uma multidão de espíritos que vem dar o testemunho, né? Que um testemunho que é ele faz toda a ligação com a doutrina cristã original, sempre focado sempre focado, esses testemunhos são sempre focados na caridade, o principal caminho para a felicidade, né? Para o que a gente queira chamar de salvação, para o bem-estar, para a felicidade, é a caridade. Esse é o caminho, mesmo quando é um espírito sofredor, quando é um espírito feliz, a gente vai ver que é, a conclusão é a importância da caridade para a nossa felicidade. E aí a gente vem, através dessas comunicações, dos livros produzidos, a gente vem promover um novo nível intelectual, tá? Porque para assuntos de espiritualidade e a acertar, né, o passo, porque são 20 séculos aí de manipulações do que Jesus ensinou, é muito tempo de uso para o controle das pessoas. E aí hoje, a gente nesse ponto que a gente está, com essas obras todas registradas, a gente aceitar adulterações, e novas manipulações, principalmente de olho em ganhos pessoais, monetização, enfim, promoção de eventos, e até partidarismo político. São coisas inaceitáveis que não se mesclam, né, com a doutrina. Se mesas girantes são indignas de entidades celestiais, que é um argumento, né, dos religiosos, dos que defendem o dogma dos demônios, e eles dizem que, ó, anjos são entidades celestiais, então eles não se dignam de estar fazendo que mesas girem, que o compasso mexa, que um sexto aponte letras, eles não vão se ocupar com isso. E aí, Kardec retruca, né? O que se pode dizer do Messias que nasceu num estábulo? Nascer num estábulo é digno de um governador planetário, de um espírito divino? Aliás, a banalidade é algo sem espaço na prática e nos estudos espíritas. Então, não existe nada que a gente vá deixar para lá, que a gente releve. Não, isso aqui não importa, vamos passar para o próximo. Não, a gente tem que compreender. Os que condenam atos de amor, caridade e humildade são os mesmos que condenariam Jesus novamente se tivesse oportunidade. Isso aqui é comentário meu, tá, pessoal, que eu estou colocando. Isso aí não é de Kardec, não tá. Mas é uma coisa que a gente conversa bastante, né? Quando a gente vê os noticiários, e aí tá uma imagem do Padre Júlio Lancelotti, que por várias vezes é assediado, até
por vias judiciais para parar de ajudar pessoas necessitadas, né? Com todo tipo de argumento transviado e manipulador. O que a gente vê é uma batalha contra o amor e a caridade, né? E isso, esse era o conteúdo, pessoal, do capítulo. Ele pegou o dogma, né? Compilou algumas cartas que ele recebeu da igreja e comparou com o que a doutrina explica, né? E aí, assim, ele coloca fatos, faz a análise dele bem lógica e cabe a cada um se encaixar onde se sente melhor, né? Nós temos momentos, não só na feira das encarnações, mas no momento da vida mesmo, às vezes pede um isolamento, pede algo mais forte, a gente se encaixa bem com a doutrina, com os trabalhos na casa espírita, enfim, mas de forma que a gente sempre mantenha o foco na base da doutrina cristã, que é a caridade, que é amar o próximo e amar a si mesmo. Então, se a gente perde, a, se a gente perde o foco dessas características básicas da doutrina cristã, a gente está errando, tá? E não importa qual é a igreja que a gente está seguindo, não importa qual é o sacerdote que está falando. Se a gente esquece da caridade, a gente está cometendo um erro que pode custar muitos anos de reparação. Então, pessoal, terminou um pouquinho cedo, né? Mas aí a gente pode conversar, se vocês quiserem fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Nessa questão dos dogmas, eu lembro muito, para mim, é a questão da salvação, né? É, quando eu era criança, a gente aprende que a gente tem que fazer o bem esperando uma retribuição. Era isso que eu aprendia, né? E aí, quando a gente conhece o Espiritismo, a gente entende que não é fazer o bem esperando algo, é simplesmente fazer o bem, ainda sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de exigência, sem nenhum tipo de retorno. E aí eu lembro bem, né, que quando essa ficha caiu, que eu lembro que eu chegava para minha avó muito orgulhosa, dizendo, hoje, como se tivesse uma meta a cumprir por dia, que é fazer um ato de bondade por dia. Era como se fosse uma meta diária. E eu lembro que eu chegava muito feliz para ela fazer, hoje eu fiz o bem do dia, né? Hoje eu fiz o bem. Ajudei um velhinho para passar na rua. E aí, quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu vi que aquilo ali não era caridade, né? Porque, primeiro, eu fazia esperando uma recompensa. Já passava por aí, não como algo assim humano, né? Um ato humano. E uma coisa que me chama a atenção, assim, é que Jesus falava por parábola já naquela época, né? E a parábola do filho pródigo fez parte das parábolas dele. Então, Jesus falou, os apóstolos replicaram, né, a informação, e mesmo assim, criou-se o dogma o dogma religioso, né, como se tivesse esquecido dessa parte, em que Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus perdoa, Deus é misericordioso, é justo, é bom, é inteligente, e simplesmente fizeram de conta que nada disso existia, e continuaram propagando um Deus que castiga, um Deus que une, um Deus que cria de seres perversos. É bem controverso isso, né? Parece que anularam a parte do ensinamento cristão genuíno. Simplesmente, ok, vamos continuar como de onde paramos, né? E o Espiritismo vem resgatar muito isso pra gente. Vem tornar a nossa vida, a nossa encarnação mais leve, né? Menos penosa. O Espiritismo ele traz uma verdade que não é muito conveniente. É uma reflexão que muita gente não gosta, que é a pessoa ter que se esforçar para mudar. Que
depende da gente esse esforço, que não é responsável. A nossa evolução, a nossa felicidade não é responsabilidade dos outros, é nossa. E isso requer trabalho, isso requer estudo, né? Pensar sobre os nossos atos, coisa que muita gente não gosta de fazer. É, porque eu lembro muito de um amigo que disse assim: é incrível como tanta gente vive por impulso, né? Vive fazendo o que dá vontade, e não pensa em consequência. E não por erro, mas até por um vício, por um mau hábito de não pensar em consequências. E aí fica sofrendo e não sabe por quê. E aí atribui a Deus, né? Os castigos são de Deus, é porque Deus quis assim. E às vezes é duro, assim, a gente, principalmente quando a gente estuda a doutrina, a gente assimila tudo isso, né, para nossa vida. E alguém que não pensa assim, a gente tem que controlar as nossas palavras, né? A gente tem que respeitar o credo alheio e procurar edificar em vez de destruir, né? É isso, pessoal. Ninguém quer fazer mais alguma colocação? Então Eu, a gente. eu vi Sim. que quando tu falasses aí da parábola do filho pródigo, né? Eu lembrei também da parábola da ovelha perdida, porque elas lembram, né? Elas são meio similares. Que ele se inquieta pelaquela também, aquela que partiu, né? Para que faça parte do rebanho, que é tão importante quanto. Que aí me faz lembrar também a palestra que eu falei para Camila lá na mensagem, que eu fui. E que ele falava justamente isso, que Jesus nos conhece pelo nome e que não faz distinção das nossas dificuldades, né? E aí eu lembrei também do que tu estavas falando de terceirizar, né? Da gente deixar a nossa felicidade ou então a nossa suposta salvação a, na mão de terceiros, né? E quando ela, na verdade, parte da gente, né? Da nossa própria conduta. E aí também fiz um link com um livro que eu estou lendo agora lá para Casa Espírita, que é o livro Libertação. E que tem uma passagem que ele fala dos espíritos nessas colônias do umbral, que eles ficam muito atrelados ao medo e à vergonha, né? Porque se a gente fica terceirizando esse despertar da gente de consciência, a gente não se dá conta, né? Como teu amigo falou, a gente fica vivendo pelo impulso. E a gente não para observar, não para se perceber, para se conhecer. E quando a gente dá fé, a gente está lá do outro lado, sem corpo material, perdido como um náufrago. E quando a ficha cai, a gente fica como? Com medo da nova situação, porque a gente desconhece muitas das vezes. E a vergonha, né, do tempo perdido, de não ter tido despertar, de não ter aproveitado as oportunidades que surgiram no caminhar, para que a gente buscasse essa consciência mais desperta, para que a gente realmente vivesse o evangelho. E aí entra o papel das religiões, né, de fazer esse religare com Deus, né? Porque eu também me lembrei de uma cantora gospel, que eu gosto de ouvir música gospel, sabe, quando eu tô em casa. E ela contou o relato dela, que desde os 13 anos dela, ela bebia, os pais tinham que buscá-la no bar, e ela foi numa palestra, num retiro, na verdade, que ela falou, de um padre até conhecido da Canção Nova, esqueci o nome dele agora. E ele ia fazer ele ia fazer um discurso em cima, ele já tinha preparado, mas ele também tinha uma mediunidade, então ele começou a falar com ela no meio da multidão. Ela disse: Nossa, mas como é que ele consegue saber os meus pensamentos? E aí ele foi falando: Você que está aqui, que passa por essa. Começou a descrever a vida dela. E ele disse: Olha, eu vou mudar a palestra, levar de um outro jeito, mas eu sei que você está aqui. E aí ele mudou a palestra e aí ela disse que a partir daquele momento ela se sentiu tocada, porque ela disse que ela chegava tarde, o pai ia buscar nos bares, a mãe e o pai, tanto o pai quanto a mãe eram muito católicos. Então essa moça teve essa oportunidade nesse retiro de mudar a vida dela, que hoje ela é uma cantora gospel.
sabe? E aí eu achei a história dela super interessante. Então, quer dizer, necessariamente não precisa ser o espiritismo, basta ser a caridade, como tu falaste, né? Que faça esse despertar no homem, né? É o bem, é a caridade, é a vivência. Então, se a gente conseguir fazer e ajudar, né, quem está do nosso lado também a perceber e não ficar agindo pelo impulso, a gente já está dando um grande salto, porque nós já estamos aqui, né? Aí eu me lembro sempre daquela passagem do Evangelho que diz que há quanto tempo o Senhor nos chamava para sua vinha sem que nós simplesmente desdenhássemos, né, desse convite. Então, enfim, a gente teve o nosso momento de despertar de consciência e a gente aceitou esse convite. E agora a gente está nessa empreitada de continuar sempre em busca do melhor que a gente pode fazer para nossa vivência, né? E a vivência mesmo, porque a palestra que eu assisti domingo, ele falou um relato pessoal dele e depois ele pediu que cada um olhasse para quem estava do seu lado, para as pessoas que estavam ao seu lado. E ele falou assim no final, ó, hoje em dia as pessoas estão muito necessitadas, se vocês puderem, ele falou, olhar, tocar as pessoas e, e dizer para elas, né, se elas estão precisando de ajuda, se você se dispor a estar em auxílio, que seja feito, porque as pessoas estão muito necessitadas desse toque, desse olho no olho, ele falou. E aí, quando ele falou isso, foi uma coisa que me tocou muito, porque eu já busco para o meu caminhar esse sair do ego, né? Que também foi uma coisa que tu falaste ainda agora, e a gente já falou em estudos anteriores. A gente deixar o nosso ego, a nossa vaidade para lá, porque o trabalho é com Jesus, e a gente saber ir se desprendendo e dar valor porque tem que ser dado valor. Então, quando ele falou isso, inclusive, eu até senti na mesma hora, ele falou um pouco de aura, ele falou de Chico. Então, quando ele falou essa parte que a gente tem que olhar nos olhos das pessoas, tocá-las, né, tanto fisicamente, mas trocar de alma, eu estava ventando porque estava bem frio no domingo, né? Mas eu senti um impacto de uma energia que vinha dele falando, que tocou no meu peito, e aquilo assim, sabe, fiquei super emocionada depois dessa fala. E eu senti realmente a vibração. Eu tive para mim que era tipo aquela passagem de Jesus quando a mulher hemorrágica ela toca em Jesus, mas ela não toca fisicamente, né? Ela toca na energia de Jesus, ela entra no campo vibracional dele. Então eu acredito que eu consegui entrar no campo vibracional do palestrante de domingo. Porque na mesma hora eu senti o impacto de uma energia no peito e depois eu fiquei super emocionada que eu chorei, sabe? A moça do meu lado, você tá bem? Aí eu disse para ela, não, eu tô bem sim. É porque eu sou emotiva e sensitiva e eu senti a energia dele. Então, nada melhor do que quando a gente vivencia de fato aquilo que a gente fala. Porque a gente sai do campo da teoria, da sabedoria, para a vivência. Aí faz muito mais sentido. Porque não são só palavras ditas de sabedoria, né? Mas você tem impregnado na sua fala uma vivência. E quando você tem vivência atrelada à sabedoria, você consegue tocar mais os corações. Então, eu achei aquilo ali fantástico. E apesar dele ser um juiz de direito, ele estava numa linguagem bem acessível e o que me chamou a atenção é que ele falava muito pausadamente, mas muito tranquilo, sabe? Ele dava o tempo de você refletir do que ele estava falando e eu não conhecia. Era a primeira vez que eu estou indo para uma palestra desse autor, espírita, e eu gostei muito, sabe? Muito mesmo. Então, acho que é isso, a gente aproveitar a oportunidade para a gente crescer, né? Para a gente despertar a nossa consciência e ajudar outros irmãos que também estão no caminho, tipo nós, para a gente não ficar como náufragos perdidos. Muito boa a tua colocação, Ellen. Obrigado. Realmente a gente aprende aqui que a energia do alto, né, a energia dos nossos mentores, é muita energia boa que está fluindo o tempo inteiro. É incessante e é extremamente poderosa. O problema é que nós somos fechados. Nós mantemos os corações ocupados com coisas mundanas e egoístas e a gente não percebe isso. Nós temos momentos em que o nosso coração se abre e a gente sente. Foi o que tu pontuou muito bem da mulher hemorrágica.
E foi muito bem representado naquele seriado The Chosen, né? Muito bem representado ali. E a gente, com a visão espírita, a gente entende melhor o fenômeno, a questão fluídica e tudo, mas o cerne todo da questão não muda. É a humildade, é a caridade, é se preocupar com o próximo e saber que nós somos autores do nosso destino. Não tem uma pessoa que vai vir, né, e me transformar. Eu, por exemplo, tive contato com um cara que coloca uns cristais e esses cristais abriram minha visão para o universo e eu, de repente, como é que é? O conhecimento entra na pessoa, de repente, assim, você se torna sábio. Então, isso não existe. É nesses pequenos momentos, como tu relatou, que a gente se torna mais sábio. A gente vai aprendendo aos poucos e fazer esses links vai se tornando cada vez mais recorrente e mais profundo, né? Muito bom os teus exercícios de revisitar as tuas leituras, tudo que tu já escutou em palestras, tu vai se enriquecendo muito, né? É isso, pessoal. Então, vou agradecer a participação de todo mundo. A gente terminou o capítulo 11. Na próxima semana vamos seguir com o Rafael no capítulo 12, tá? Uma ótima noite, bom repouso para todos. Estudem bastante e a gente se vê. Obrigada, Daniel. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado também. Boa noite. Daniel, acho que E a faltou Oi. prece. a prece. Eita, a gente faz prece aqui. Claro, né, meu filho? A Menino. gente é esse pessoal que tenta evoluir um pouquinho. Sim. Eu vou fazer uma prece, se você se importar. Posso fazer a Vamos, vamos lá, pessoal. Vamos dirigir o nosso pensamento ao alto, tentar nos comunicar com Jesus, que preside a todos esses nossos estudos. Apesar da distância, nós estamos todos conectados e gratos te somos, Senhor, por todos esses recursos maravilhosos, além do conhecimento do teu evangelho, da doutrina espírita, do acesso às obras básicas e da discussão sobre coisas tão profundas que tocam os teus ensinamentos e a nossa própria essência divina e espiritual. Que esses conhecimentos não sejam para engrandecimento da nossa figura no meio social ou para nos locupletarmos, ganharmos bens materiais com isso. Muito pelo contrário, Senhor, que nós aprendamos a ser cada vez mais humildes e servidores, como o Senhor nos ensinou. Que nós aprendamos a usar as palavras mais construtivas em todas as ocasiões, a impor rédeas em nossas más tendências, controlar nossas emoções e nos educar de forma sincera e transformadora, à luz de tantos conhecimentos trazidos até nós com muita sabedoria, com muito empenho, determinação e também com muito sacrifício. Grande é a tua inteligência, Senhor, que nos tem inspirado nessa jornada tão bonita e que essa noite prossiga com paz, com harmonia, possamos ter um bom descanso e seguir nos estudos até o nosso próximo encontro. Assim seja. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hum.